Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estudar sobre rejeitar sacerdócio. Muitos religiosos de carteirinha se revoltarão com o que será revelado neste estudo, pois muitos se esforçam estudando muito a Bíblia Sagrada, se privando de muitos prazeres da vida e estudando tudo o que está relacionado com a religião, tornando-se doutores em catecismos, códigos, bulas, encíclicas, normas, condutas, regulamentos, etc., etc., até conquistarem por devido merecimento cargos eclesiásticos, e que seria injusto dividir o reino de Deus com quem pecou e viveu desregradamente a vida inteira. Um excelente exemplo bíblico disso está em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, onde Jesus, abre aspas, contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros, fecha aspas. O fariseu dessa parábola não mentiu, ele disse a verdade, ele realmente deu graças a Deus, orando no seu interior, abre aspas, ó Deus, eu te dou graças, fecha aspas, como está no versículo 11, e ele realmente jejuava 2 vezes por semana e pagava fielmente o dízimo de todos os seus rendimentos, como está no versículo 12. E tem mais, ele realmente não era qualquer um, ele era um sacerdote, um fariseu, um cargo eclesiástico que somente poderia ser herdado de pai para filho. Jesus disse que esse fariseu, abre aspas, orava interiormente, fecha aspas, como está no início do versículo 11. Ou seja, ele não erguia a voz, não falava alto para todos ouvirem. Ele, abre aspas, orava interiormente. Ele orava, fecha aspas, ele orava somente para o seu Deus ouvir, como todo bom religioso tem que orar, como Jesus nos pediu em Mateus 6,6, onde o Senhor nos diz, ora, abre aspas, ora ao teu pai ocultamente, fecha aspas. E foi exatamente isso que o fariseu fez, pois, abre aspas, orava interiormente, fecha aspas, mas ele cometeu um erro gravíssimo. Ele se exaltou dizendo, abre aspas, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem como este publicano, fecha aspas, como está no restante do versículo 11. Realmente ele não era qualquer um, ele não era, abre aspas, como o resto dos homens, fecha aspas, ele era um sacerdote, um cargo que somente poderia ser herdado de pai para filho. Ele fielmente jejuava e pagava dízimos, ele orou corretamente, pois, abre aspas, orava interiormente, fecha aspas, como todo bom religioso tem que ser, mas ele cometeu um erro gravíssimo, se considerando santo e desprezando os outros homens. Será que você conhece alguém assim? Será que vocês conhecem alguém assim? E por falar em sacerdócio herdado de pai para filho, o próprio João Batista era filho do sacerdote Zacarias, como está em Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 13. Mas, abre aspas, João recusou o sacerdócio, não quis suceder a Zacarias. O sacerdócio, de fato, se transmite por herança, fecha aspas, como está no livro Jesus, a verdadeira história, de Jacques Duquesne, Geração Editorial, ano 1995, na página 63. O Papa Bento XVI nos revela que, abre aspas, por conseguinte, João Batista é sacerdote, fecha aspas, no meio da página 24 do seu livro A Infância de Jesus. João Batista tinha todos os direitos de suceder seu pai Zacarias no exercício do sacerdócio, mas recusou, pois sabia que todo sacerdote se corrompe às hipocrisias do sistema religioso, atrapalhando a sua missão de preceder o Cristo Jesus. O maior teólogo que já existiu foi Orígenes de Alexandria, que viveu na primeira metade do 3º século, mas ele nem sequer era sacerdote. E para quem duvidar que ele foi o maior teólogo de todos os tempos, veja o que Leonardo Boff, na página 85 do seu livro Vida para Além da Morte, publicado em 1991 pela editora Vozes, disse, abre aspas, e Orígenes, quiçá o maior pensador cristão de todos os tempos, fecha aspas. Bart de Ehrman, considerado um dos maiores especialistas do mundo em estudos no Novo Testamento grego e nos primórdios do cristianismo, disse, nas páginas 231 e 232 do seu livro Evangelhos Perdidos, que, abre aspas,
O melhor exemplo veio do mais erudito, prolífico e famoso teólogo dos 3 primeiros séculos cristãos, Orígenes de Alexandria. Orígenes era um verdadeiro gênio. A teologia de Orígenes era biblicamente enraizada do início ao fim. Fecha aspas. Orígenes chegou a ser um sacerdote, consultado várias vezes por diversos bispos ao ponto de, abre aspas, talvez movido por inveja, fecha aspas, ser destituído do sacerdócio e excomungado pelo bispo Demétrio, pois, abre aspas, Orígenes tornou-se a personalidade da igreja mais proeminente do seu tempo. Orígenes permanece, sem dúvida, o gênio maior que a igreja cristã de língua grega produziu. Fecha aspas. Orígenes foi, abre aspas, teólogo, exegeta, apologista, asceta e precursor dos padres do deserto. É grande em toda a ordem de coisas e deixou bem marcados todos os domínios que tocou. Fecha aspas. Conforme está nas páginas 14 a 16 do livro Contra Celso, da coleção patrística da editora Paulus. São Martinho, bispo de Tours, que viveu entre os anos 316 e 396, aceitou viver o sacerdócio, mas, abre aspas, não adotou os trajes que viriam a caracterizar o episcopado em outros lugares do mundo romano na sua época. Martinho se vestia como um camponês. Fecha aspas, como está no livro História do Movimento Cristão Mundial, volume 1, de Dale Irving e Scott Sundquist, publicado em 2004 pela editora Paulus, no início da página 284. São João Crisóstomo também viveu nessa época. Crisóstomo é uma palavra grega que significa, abre aspas, boca de ouro. Fecha aspas, e ele ganhou esse título por causa da grande eloquência de seus discursos. Entretanto, ele disse uma frase muito triste, mas que reflete a realidade do seu tempo e do nosso. Ele disse em seus escritos de sacerdócio que, abre aspas, o inferno é pavimentado de caveiras de padres. Fecha aspas. Conforme está no livro Os mais belos pensamentos de todos os tempos, volume 1, de Mansour Shalita, editora Assise, na página 284. E também Jesus Cristo, Juiz e Salvador, da editora Comúnio, Revista Internacional de Teologia e Cultura, ano 2009, no início da página 914, onde diz, abre aspas, o caminho do inferno é pavimentado com crânios de bispos. Fecha aspas, essa é uma repugnante metáfora do bispo São João Crisóstomo, que viveu entre os anos 349 e 407. Fecha aspas. Celestino I, que foi papa também nessa época, entre os anos 422 e 432, escreveu em 428 uma carta aos bispos de Provença, proibindo todo o clero de usar vestes que os distinguisse das pessoas comuns, dizendo que, abre aspas, o clero não se distingua dos fiéis, senão pela ciência, as virtudes, a ortodoxia, e não pelas vestes. Fecha aspas, conforme está no livro Nova História da Igreja, volume 1, escrito pelo cardeal Jean Daniello e publicado em 1984 pela editora Vozes, nas páginas 430 e 431. Esse Papa Clemente I, São Martinho e São João Crisóstomo ficariam horrorizados de verem as pomposas cerimônias atuais, com bispos e cardeais arcebispos usando solidéis enormes e vestidos de cima e baixo como verdadeiros imperadores. Nessa mesma época também viveu o maior especialista bíblico dessa época, São Jerônimo, o grande tradutor da Vulgata Latina, que para realizar essa vultuosa missão, abre aspas, Jerônimo abandonara a Roma papal para refugiar-se no isolamento de uma solidão virtuosa. Era uma figura que dominava o conhecimento de 3 línguas, latim, grego e hebraico,
e, acima de tudo, era um anticlerical de grande sarcasmo e mordacidade no momento de avaliar seu povo e os clérigos. Fecha aspas. E se São Jerônimo foi anticlerical, jamais poderia ter se tornado sacerdote. Jamais poderia se tornado como um deles. Conforme está no livro São Jerônimo, Apologia contra os livros de Rufino, da coleção patrística, editora Paulus, no início da página 12. Infelizmente, a arrogância, a prepotência e a soberba tomam conta de muitos padres, sacerdotes e pastores por se julgarem mais piedosos e santos do que a maioria das pessoas. Mas Joaquim Jeremias, um dos maiores especialistas em etimologia bíblica do mundo, disse que, abre aspas, nada separa tão radicalmente de Deus como a piedade segura de si mesmo. Fecha aspas, como está no seu livro Teologia do Novo Testamento, publicado em 1984 pela editora Paulinas, na página 233. Karl Barth, abre aspas, o mais excelente teólogo que o protestantismo já produziu, fecha aspas, como está no prefácio do seu livro Carta aos Romanos, da editora Novo Século, ano 2003, nos revela que, abre aspas, é exatamente quando alguém quer ser santo que o deixa de ser. Fecha aspas. Pois sempre acaba orando, abre aspas, interiormente, porque não sou como o resto dos homens. Fecha aspas. Como Jesus Cristo nos revelou sobre o fariseu. Muitos religiosos e religiosas padeceram, padecem e ainda padecerão desse terrível mal. O saudoso e extraordinário Padre Léo nos disse, abre aspas, se você acha que rezando terá uma predileção especial de Deus, pode parar de rezar. Pode parar de rezar. Fecha aspas. Abençoadas palavras, conforme está no seu livro Buscai as Coisas do Alto, publicado em 2015 pela editora Canção Nova, no final da página 103. São Francisco de Assis e São Domingos, que viveram no início do século XIII, recusaram o sacerdócio e o poder eclesiástico. Veja, abre aspas, Francisco, porém, recusa para si a prelazia, assim como São Domingos. Via na prelazia uma ocasião de queda. Ele desconfia do poder. Fecha aspas. Como está no livro São Francisco de Assis, do grande especialista em história medieval Jacques Le Goff, editora Record, ano 2001, no final da página 213. São Tomás de Aquino, que viveu um pouco depois, apesar de ser considerado o maior teólogo católico de todos os tempos, foi, abre aspas, a vida toda professor de teologia, desinteressado nos cargos da igreja, fecha aspas, como está no livro A Igreja Católica, de Hans Kung, publicado em 2002 pela editora Objetiva, na página 136. Mas por que será que existem tantas críticas contundentes de santos ao sacerdócio e ao poder eclesiástico? O que será? É porque a hierarquia gera poder e o poder gera corrupção. Os apóstolos Tiago e João queriam dominar sobre todos, assentando-se à direita e à esquerda de Jesus, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 40. Mas são repreendidos por Jesus, além de provocarem indignação nos outros apóstolos, como está nos versículos 41 a 45. Veja, abre aspas, ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhes disse, sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. O servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Fecha aspas. Palavras da salvação. Glórias a vós, Senhor. Jesus termina esse ensino dando-se como o exemplo máximo, pois ele, sendo o próprio Senhor Deus encarnado entre nós, a si mesmo serve a todos, quanto mais deverão servir os seus discípulos. Mas não é isso que vemos acontecer durante 2000 anos de história da Igreja. Quando estudei no famoso Seminário São José, em Niterói, de 2004 a 2007, peguei carona várias vezes com um dos padres professores e fiquei decepcionado quando ele me disse que quando ganhava um automóvel novo da arquidiocese, era ele mesmo quem escolhia a marca, o modelo, a cor e os melhores acessórios daquela época. Então pensei que Jesus e os apóstolos não tinham sequer um cavalo para se deslocarem de uma cidade para outra. Infelizmente, esse padre morreu num acidente com o mesmo automóvel que ele havia escolhido. Meus irmãos. Existem muitos clérigos que gostam de serem tratados como se fossem grandes celebridades do mundo artístico. O Papa Francisco assumiu o seu pontificado em fevereiro de 2013 e é tido por muitos como o Papa da Simplicidade. Ele pretende modificar e simplificar o sistema religioso. Será? Na sua volta da Jornada Mundial da Juventude ao Brasil, em julho de 2013, o Papa deu uma entrevista afirmando 2 vezes que a Igreja precisa ser reformada e na sua primeira encíclica, Evangelii Gaudium, ou Alegria do Evangelho, na página 275, reafirma que a Igreja precisa ser reformada e também fala numa, abre aspas, conversão do papado, fecha aspas. Mas essa reforma da Igreja e essa, abre aspas, conversão do papado, fecha aspas, não devem ser superficiais, não devem ficar apenas no politicamente correto, como vemos acontecer nesses 8 anos do pontificado do Papa Francisco. Defendo isso com todas as forças do meu ser, de que essas mudanças devem ser muito mais profundas do que isso. Isso deve ser resgatado, onde deve ser resgatado e restaurado o ensinamento dos maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, mais conhecidos como os padres da Igreja. E como será que essa doutrina dos primeiros e como será que era essa doutrina dos primeiros séculos do cristianismo? Essa preciosa informação extraída do livro Jesus Cristo, Juiz e Salvador, editora Comúnio, Revista Internacional de Teologia e Cultura, ano 2009, no meio da página 607, onde diz, abre aspas, devemos retornar às reflexões oferecidas entre os séculos 3 e 5 pelos padres da Igreja, cujo ponto central é a ideia de apocatástase, a esperança na salvação de todos, defendida pelo teólogo Orígenes, que viveu entre 185 e 253, e debatida, dentre outros, por São Gregório de Nissa, Santo Ambrósio de Milão e Santo Agostinho. Fecha aspas. Já fiz vários e vários vídeos explicando as doutrinas desses grandes teólogos e da traição no Concílio de Constantinopla II, no meio do VI século. Isso tudo não é fruto de uma imaginação extremamente fértil, de quem não tem o que fazer, mas é o resultado de uma intensa pesquisa histórica e teológica. Veja, abre aspas, a ideia de apocatástase, atribuída a Orígenes, segundo o qual o inferno, no final dos tempos, seria evacuado e todos os condenados finalmente salvos, foi condenada como anátema em 553 pelo Concílio de Constantinopla II. Fecha aspas. Como está no livro Jesus Cristo, Juiz e Salvador, no final da página 693. Embora condenado nesse nefasto concílio,
Orígenes de Alexandria não está sozinho nessa doutrina de que, abre aspas, os maus e todo o mal não estejam destinados a durar eternamente. Constitui uma esperança que se transmitiu desde Orígenes e seus discípulos, via Santo Ambrósio de Milão, São Gregório de Nissa, até Hans Urs von Balthasar, que viveu entre os anos 1905 e 1988. Fecha aspas. Como está no livro Jesus Cristo, Juiz de Salvador, no meio da página 644. Esquecendo-se de mencionar outros grandes teólogos, como São Jerônimo, nos primeiros séculos, e Karl Barth, o mais excelente teólogo que o protestantismo já produziu, mas mesmo assim acusado por muitos de ser universalista. Enquanto esse retorno às origens doutrinárias não acontece, que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.